E aí galera, tudo bom, tudo pronto? Um professor Albano, professor de Química, para a gente continuar o nosso papo sobre cálculos estequiométricos. Para quem não viu os vídeos anteriores, vou deixar aqui no card, você não pode deixar de dar uma olhada, tá bom? A gente vai dar continuidade sobre o assunto, só que agora com degraus a mais. Um pouquinho mais de dificuldade, mas vai ser tranquilo. Depois da vinheta, a gente continua. Ok galera, já inicio pedindo para você deixar o like, tá bom? Não esquece, compartilha esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Seguinte, quando a gente fala que calcula estequiometricamente, são valores exatos, mas na indústria, em alguns lugares, algumas reações químicas, não são colocados valores exatos, não é isso? Alguma substância pode ser colocada um pouco a mais e vai sobrar, é isso que a gente vai calcular. Reagentes em excesso. Fazer uma analogia aqui com a nossa receita de bolo. Lembra lá no primeiro vídeo, na introdução? Pois é, se liga aqui. Lembra que para fazer um bolo, a gente usou 3 ovos e também usamos 2 xícaras de açúcar. Tem outros ingredientes, tá bom? Mas vamos mexer com esses dois. 3 ovos, 2 xícaras de açúcar e todos os outros suficiente para fazer um bolo. Eu consigo fazer um bolo com esses ingredientes. 3 ovos, 2 xícaras de açúcar e os outros ingredientes de quantidade suficiente para fazer um bolo. Então, com esses valores eu consigo sim fazer um bolo. Aí se eu tenho no meu armário 7 ovos, 4 xícaras de açúcar e os outros ingredientes aí, olhando só para esses dois, 7 ovos e 4 xícaras de açúcar, quantos bolos eu consigo fazer com essa quantidade? É fácil, a gente vê que para cada 2 xícaras eu uso 3 ovos, 4 xícaras eu vou usar 6 ovos, então eu consigo fazer 2 bolos e vai sobrar um ovo, como você está vendo aí, não é isso? O que sobra a gente vai chamar de excesso, sobrou, excesso. O outro ingrediente, o outro reagente, a gente vai chamar de limitante, reagente limitante. Limitante foi o reagente que faltou para que tudo fosse usado. Ok? A gente só não usou os 7 ovos porque estavam faltando açúcar. Ok? O que eu usei todo é limitante. O que sobrou é excesso. Reagente em excesso, reagente limitante. Vamos colocar uma situação aqui. Uma massa de álcool etílico igual a 138 gramas foi posta para queimar na presença de 220 litros de gás oxigênio. Em condições ambientes, com ATM e 25 graus Celsius. Ponto. Como podemos proceder para calcular o volume de gás carbônico liberado e a quantidade de reagentes em excesso, se houver? Bom galera, essa equação é a combustão do álcool etílico. A gente já usou em outros vídeos. Então já vou escrever a equação aqui. Pronto, a combustão do álcool etílico. E vou colocar os coeficientes estequiométricos dela. A equação já balanceada. A gente já balanceou essa equação e eu vou deixar aqui no card o vídeo que a gente balanceou ela. Beleza. Vou marcar aqui os ingredientes, né, as substâncias que ele citou, que a gente vai usar, que a gente vai analisar. Álcool etílico, ele colocou 138 gramas. Gás oxigênio, ele colocou 220 gramas. Beleza. E ele quer saber o volume de gás carbônico, além da quantidade de reagente em excesso. Vamos ver o álcool etílico aqui. Quando ele citou álcool etílico, ele colocou em gramas. E aí ele me deu 138 gramas. Então eu tenho que calcular a massa em gramas desse molde de álcool etílico que eu tenho aqui. Soma as massas dos carbonos, 2 carbonos que eu tenho, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, eu chego a 46 gramas. A gente já calculou massa em outro vídeo, dá uma olhada. Ok, um mol de álcool etílico tem 46 gramas de massa e eu só estou usando 1 mol aqui, tranquilo. Gás oxigênio ele me deu em volume, então vou calcular aqui em volume. Percebe aqui que ele diz que está nas condições ambientes e que nas condições ambientes considera-se 1 atm e 25 graus Celsius. Galera, eu não vou pedir para vocês decorarem, mas é bom guardar essa informação. Condições ambientes, 1 atm e 25 graus Celsius. Nessas condições, o volume molar vale 25 litros. 25 litros por mol. Não confunde com condições normais de temperatura e pressão, CNTP.
Na CNTP é 1 atm de pressão e 0 graus Celsius de temperatura. Ok? A grande maioria das questões ele vai colocar o valor do volume molar, mas é sempre bom guardar. CNTP você tem que saber. Condições ambientes é bom saber. Tá, vamos lá. Se cada mol tem volume de 25 litros e aqui eu tenho 3 mols, olha só, eu vou ter 75 litros de gás de oxigênio. Muito fácil. Vou colocar aqui embaixo agora o que ele me deu: 138 gramas de álcool etílico e 220 litros de gás de oxigênio. Tá, vamos com calma. Ele me deu tudo isso, mas eu não sei se eu vou usar tudo isso. Inclusive é uma das perguntas da questão. O que eu sei é que para cada 46 gramas de álcool, eu preciso de 75 litros de gás de oxigênio. Se eu tenho 138 gramas com 220 litros, todo mundo vai participar? Como é que eu faço para saber disso? Primeiro eu vou escolher um dos valores para tirar e colocar X, uma das quantidades que ele me deu. Nesse caso aqui pode ser qualquer um, tá? Ou 138 gramas ou 220 litros. Nesse caso aqui eu vou tirar 220 litros e vou colocar X. Aí eu faço proporção, regra de 3, o X credo. Fazendo esse cálculo, 138 vezes 75 dividido por 46, eu chego ao valor de 225 litros. Então entende nesse momento é importante. Se eu quero usar 138 gramas de álcool etílico, eu preciso de 225 litros de gás de oxigênio e eu não tenho, ele só me deu 220. Olha aí, 220, não foi? Beleza. Então, se eu não tenho uma quantidade suficiente de um reagente, esse reagente vai ser o limitante e o outro vai estar em excesso. Descobri que é um reagente em excesso, é o álcool etílico. Agora, quanto está em excesso? Vou fazer o cálculo ao contrário, vou voltar aqui de lado. De novo, eu repito aqui a parte de cima, estequiométrica, 46 gramas, 75 litros, só trouxe para cá. Agora eu coloquei X na massa de álcool etílico, ele me deu 138, eu quero saber quanto eu preciso usar com 220 litros que eu tenho de gás de oxigênio. Beleza? Proporção, X credo, e eu chego ao valor de 134,9333 gramas de álcool etílico. 134,9. Ele me deu 138. Então, quanto de álcool etílico está em excesso aí? É só subtrair 138 menos 134,9. Eu vou descobrir que o excesso é de 3,1 gramas de álcool etílico. Ok? Essa foi a resposta de uma das perguntas. Ele perguntou se tinha excesso, se tinha reagente em excesso, quem era e quanto era em excesso. Tá aí, a gente descobriu quem é o excesso. A outra pergunta é: qual volume de gás carbônico vai ser liberado com o que eu tenho? Como eu só posso usar o que eu tenho, eu vou usar o reagente limitante, para deixar seguro. O limitante eu uso tudo. O excesso, ele me deu 138, eu não vou usar 138. Então calcula com reagente limitante, tá bom? Vou separar aqui só o limitante. Tá, agora eu vou colocar os valores do gás carbônico. Também está em volume, está em litros, gás carbônico, eu vou calcular em litros. Eu tenho 2 mols, lembra que o mol vale 25 litros, está aqui do lado ainda, né? 25 litros por mol, se eu tenho 2 mol, eu tenho 50 litros de gás carbônico. E aqui embaixo eu coloco X, que eu vou procurar quanto é que vai ser formado. De novo, proporção é fácil, né? X credo, 220 vezes 50 dividido por 75, eu vou chegar ao valor de 146,6 litros de gás carbônico vão ser formados se eu usar essa quantidade. 138 gramas de álcool etílico e 220 litros de gás de oxigênio. Nem todo o álcool etílico vai ser usado, vão sobrar 3,1 gramas de álcool etílico, tá bom? É isso, galera, espero que tenha entendido. Não é simples, não é fácil, mas faz de novo, dá uma olhada no vídeo, anota, calcula novamente. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha, comenta, dá o like. Valeu, galera, paz e bem.